Está em Mateus 6, de 5 a 8. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesse dia. E quando a Aninha falou comigo, eu estava falando com uma amiga. Porque eu estava saindo, eu estava indo para uma festinha ali, um jantar que ia ter, que a gente, num restaurante de uma irmã em Cristo, eu estava indo. E eu estava falando com uma amiga que a gente estava combinando de chegar no local. Aí eu passei a mão no telefone, quando eu estava saindo, era a Aninha, misericórdia. A Aninha passou para mim, amiga, amanhã você tem como levar a palavra? Aí eu, Jesus. Aí eu botei assim para ela exatamente, misericórdia. Falei, que o Senhor esteja comigo. Aí ela falou, não, o Senhor está contigo. Porque eu fico muito preocupada na hora de trazer a palavra, para não falar de mim mesma. Hoje eu estava orando ao Senhor, falei, Senhor, que não seja eu que esteja falando, e sim o Senhor que esteja usando a minha boca para eu falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Porque eu acho uma responsabilidade muito grande. Eu não sou pregadora, eu não fiz teologia. Da outra vez que eu vim aqui falar a palavra do Senhor, eu falei para o pastor, se tiver alguma coisa errada, que ele venha me corrigir, eu falo novamente, pastor, se falar alguma coisa aqui que o senhor vê que não está na Bíblia, o senhor pode me corrigir, porque eu fico muito nervosa. Mas eu agradeço muito a Deus, agradeço a diaconisa Aninha também, porque, gente, foi um mover muito grande dentro da minha casa, vocês não têm noção. Porque quando eu recebi esse convite da Aninha, aí Marcelo olhou, o que foi? Eu falei, Marcelo, tu não sabe. Olha, ela me pediu, Aninha, que eu levasse amanhã uma palavra. Meu Deus do céu, eu falei assim, se bem que o pastor fala que a gente tem que estar preparado, porque a qualquer momento ele vai chamar. Aí eu falei, agora que eu estou indo para a festa, eu vou chegar lá para 10 da noite. Falei, meu Deus, aí fiquei nervosa. Saí, fui para a festa, fiquei lá, parará, voltei, entrei, peguei minha Bíblia, peguei meu caderninho. Falei, Marcelo, não dá para ficar aqui no quarto não, que você está na televisão, eu vou lá para a sala, eu vou estudar. Aí fui para a sala, sentei e estudei. Daqui a pouco veio ele. Gente, para honra e glória do nome do Senhor, Marcelo pregou. Aleluia! Ele começou a falar, Mônica, você faz a introdução, você faz assim. Eu falei, não, mas eu queria ir lá no Senhor, onde ele não fica para cima e para baixo. Foca naquilo que você vai pregar. E ele começou a falar, e eu comecei a ficar olhando. Aí eu falei, Marcelo, você falando dessa maneira, assim, parece tão fácil. E ele falando, e daqui a pouco ele vinha, ele aqui, que não sei o que, e eu sentada no sofá, ele em pé, e eu ali, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que glória, que glória. Eu sei que eu fui dormir quase 1h da manhã, que aí ele saiu, ele falou, agora é contigo. Ele vai esboçando, vai falando, Deus vai falar. E ele falando assim, eu falei assim, meu Deus, esse homem é crente. Só para faltando ele se posicionar, Jesus, diante de ti, mas eu fiquei muito feliz. Que aí ele saiu, ficou lá e eu fiquei meditando na palavra do Senhor para aquilo que Deus queria que eu viesse aqui falar. Porque eu vim trazer a palavra do Senhor para os irmãos e aprender sobre, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu estou também aprendendo aquilo que eu fiquei estudando, eu estou aprendendo, porque muito que eu vou falar aqui serve muito para mim, né? E vamos lá em Mateus 6, de 5 a 8. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já recebem o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai, que o vê o que está em oculto, e o teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará.
E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou muito no meu coração em questão de oração. E quando eu estava orando, falando com o Senhor, na hora me veio aquela música. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Aleluia. E meu coração é o teu altar, Senhor. Por isso eu entrego a minha vida, Senhor, em tuas mãos. Que não seja eu, Senhor, que esteja falando aqui, mas sim o teu Espírito, Pai. Que eu venha diminuir, Senhor, e que tu venha crescer. Que eu fale aquilo que tu queira, Senhor, que tua igreja ouça nesta manhã. Obrigado a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Eu digo oportunidade, que oportunidade é da gente estar aqui na casa do Senhor. Porque a gente podia estar em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. Eu podia estar em casa fazendo bolo. Eu estava fazendo bolo. Eu podia estar em casa lá fazendo bolo. Eu estaria falando com o Senhor. Porque eu estou ali lavando louça, eu estou falando aqui, eu estou falando ali, eu estou na rua, eu estou falando. Podia estar em qualquer lugar. Eu podia estar essa hora no shopping tomando um café com mais amigas. Mas será que isso seria do agrado do Senhor? O Espírito Santo de Deus está aqui. Nós estamos reunidos, a palavra de Deus fala: onde dois ou mais estiverem ali, eu estarei. Eu estou na casa do meu Pai. Eu estou na casa do meu Pai para louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque muitos não se preocupam em estar fazendo bem, em estar na casa do Senhor. Ontem eu estava falando com um amigo, porque ele falou assim: continuo orando por você. Enquanto a bênção não descer, eu já falei com o Senhor: não desça, Senhor, a minha bênção enquanto a bênção dela não descer. Aleluia. E eu falei com ele, eu falei assim: eu louvo pela tua vida, porque se Jesus estivesse aqui na terra, você seria como Jesus. Ele, que isso? Passei longe de ser Jesus. Eu falei: mas poucos são que pensam como você pensa, em orar pelo irmão, em orar pela causa do irmão, em ajudar o irmão. Quantos fariam isso? Não. Eu falei para o Senhor: enquanto a minha bênção, enquanto a tua não descer, a minha não desceria. Aí eu falei com ele, eu falei assim: raramente as pessoas pensam assim, ninguém está preocupado um com o outro. Temos o coração endurecido, temos o coração ruim mesmo, temos um coração mau. Quantas vezes entramos por essa porta aqui, vamos louvar o Senhor, levantamos a mão, oramos, mas só Deus sabe como está nosso coração. Eu muitas vezes entrei aqui, muitas vezes até eu pegar no tranco, vamos dizer assim, até eu me concentrar e falar: Senhor Jesus, deixa meus problemas lá fora, meu Deus, eu preciso estar aqui te louvando. Eu vim aqui para consagrar minha vida a ti, Senhor. Quantas vezes meu coração, minha alma estava doída, e eu ali, em vez de estar aqui glorificando o nome do Senhor, eu estava com meus problemas no coração e na mente, não ficava lá fora. Eu falei: Senhor, o que eu vim fazer aqui?
que eu vim fazer aqui? Porque muitas vezes o pastor me levantava ali, quando eu falava com a Márcia, eu falei, Márcia, o pastor levantou, parecia que eu estava vendo duas asas enormes, que ele levantou com um poder, com uma autoridade de falar, que eu fiquei assim, eu falei, é comigo? É comigo que ele está falando, meu Deus, ele está vendo como eu estou. Glória a Deus. Então na hora eu me quebrantava, eu falava com o Senhor, eu falei, Senhor, me quebra, me faz um vaso novo, Senhor, tira essa preocupação de dentro do meu coração para que eu possa ler, ouvir, louvar o teu nome em espírito e em verdade, que saia do fundo do meu coração. Quantas coisas erradas a gente faz e Deus nos ensina. Deus nos ensina porque Ele pode tirar isso tudo de nós através da oração. Nós viemos aqui para orar ao Senhor, para entregar ao Senhor as nossas vidas. Nós viemos aqui para tirar aquilo tudo que está no nosso coração, aquilo tudo que não deixa aqui, passar do teto, oração passar do teto. Como tem muitos lugares aí que você vê grandes, esplendorosos, e às vezes a oração não passa do teto. Vamos entregar hoje a nossa mente, o nosso coração para o Senhor. Aleluia. Né? E aqui está dizendo, e quando orares, não sejais como hipócritas. Né? E eu estava lendo também que lá em Tiago 4:3 diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque não sabemos pedir. Muitas vezes, ontem mesmo eu estava lá em casa conversando com Márcia a esse respeito. Eu falei, Márcia, eu fico, toca, Senhor, toca, tu tem que tocar, porque quantas vezes, aí eu não recebo. Por que eu não recebo? Porque eu quero mandar em Deus. A hora é dele, o jeito é dele, ele faz do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Deus é grande, ele é soberano, vai ser do jeito dele, não do nosso jeito. Quantas vezes a Marta falou, é ele que faz a obra. Eu falei, pois é, amiga, mas ontem mesmo, de manhã, eu estava fazendo as coisas e realmente eu falando com o Senhor, eu falei, Senhor, se tu não tocar não vai dar jeito, só tu tocando, Deus, tu tem que tocar. O que é isso, gente? Estou eu mandando em Deus. Então a gente às vezes não recebe as coisas porque a gente pede mal. Porque lá diz, pedis e não recebeis porque pedi mal, para gastar em vossos deleites. Porque a gente pede aquilo que é do nosso interesse. Muitas vezes a gente pede que é do nosso interesse. Então Deus nos ensina como orar. E aqui ele fala, não sejais como hipócritas. Porque era costume, né, antigo, né, dos fariseus, eles iam nas praças, eles iam nas sinagogas, onde tinham públicos, onde tinha bastante gente, e eles começavam a orar, eles começavam a falar, que era para se aparecer, para os outros verem, é grande, lá vai um homem espiritual. E não é nada disso, porque Deus vê o nosso coração. Quantas vezes Jesus falava, raça de víboras? Jesus chamava os fariseus, os hipócritas, os gentios, de raças de víboras. Jesus falava. Então, isso foi naquele tempo. Não muda muita coisa hoje. Não muda muita coisa. Você vê nas televisões, quando eu vejo aquele povo falar da vontade de... Eu, uma simples mortal, falei assim, o que é isso? O que esse homem está fazendo? Dá vontade de tampar o ouvido, nem ouvir a oração daquele homem. Que dirá Jesus? Mas Jesus deve tampar o ouvido e falar assim, o que é isso? Contra heresia, você vê, é na televisão, é nesses megas cultos, nesses megas templos, como eu falei, não passa do teto. Deus conhece o nosso coração e a nossa mente. Não adianta eu chegar ali e começar a gritar, falar, sapatear, como eu já vi em cultos,
irmãs rodando, sapateando, falando em língua, e quando o homem de Deus verdadeiramente pega o microfone e começa a orar, ela, blu, cai no chão, fica lá estendida, o corpo no chão. Eu fico, Jesus, ainda envergonha a palavra, o nome de Deus. A pessoa vai para se aparecer, e não para estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu digo isso, eu estou falando e estou falando por mim também. Quantas vezes dentro da casa de Deus a gente vê isso acontecendo? Dentro da casa de Deus. É nas pregações que você vê, até no louvor, porque até nisso a gente tem que vigiar. Porque tem louvores que a gente fica assim, não, isso aí não tá certo não, esse louvor aí tá meio esquisito. Aí você vê na harpa, salmos e hinos, você vê cada louvor lindo, cada poesia linda. E tem muitos aí que dizem aí em show gospel, uns homens que tem cada louvor que eu fico assim, só Jesus na glória, meu Deus, só Jesus na glória. Então nós temos que ter discernimento na hora de estar falando da palavra do Senhor. Deus diz como a gente tem que orar, né? E diz quando a gente orar, né? Para que a gente não seja realmente como o fariseu, que se ostentava, né? Que fazia as atitudes dele de espetáculo, né? Então Deus fala aqui, ó, no versículo 6 também, né? Que quando a gente orar, para que a gente entre no nosso aposento, fechando a porta, ora teu Pai que o vê que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Por isso Deus nos ensina a estar a sós com Ele. Glória a Deus. Estar a sós com Ele. Quantas vezes Jesus saía do meio do povo, saía do meio dos seus discípulos, ia ter um momento a sós com Deus. Era Ele e Deus, vertical. Não era Ele, os discípulos. Né? Porque o homem é falho, mas Deus não. Deus não falha. Então era Ele e Deus. Ele ia lá pro cantinho e orava. Eu entro no meu quarto, eu oro, Marcelo sai, eu oro, eu falo com o Senhor, eu estou ajoelhada na minha cama, daqui a pouco eu começo a andar na minha casa, começo a falar com Deus, começo a pedir ao Senhor que esteja dentro do meu lar. Eu peço muito ao Senhor sabedoria, discernimento, a sabedoria que vem do alto. Glória a Deus. É isso que eu peço. Como a Moniquinha mesmo falou, muitos dizem aqui que eu sou grande, que eu posso tudo. Não. Eu peço a Deus sabedoria, eu peço muito a Deus sabedoria. Falei, Senhor, me dê sabedoria que vem do alto. Me dê discernimento, para quando até uma pessoa estiver pregando, eu dizer, Senhor, o que é certo e o que é errado. Então ajoelhe, vai para o seu aposento, ajoelhe, fala com Jesus, fala com Deus, é você e Deus. Coloca as tuas angústias, as tuas dores. Ele está ali para te ouvir. É você e Deus. Aleluia. É você e Deus. Porque Deus sabe aquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Até antes de você abrir a sua boca, Ele sabe o que é melhor para você. Deus vai dar para você o que é melhor para você. Não aquilo que você quer, mas sim o que é melhor. Eu estou esperando, são anos, aquilo que é melhor para mim. São anos que eu espero que é melhor para mim. Mas para isso eu tive que passar por um processo. Para eu poder enxergar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Na minha vida. Como a Angélica falou aqui mesmo, que aquela mulher não reconheceu a Jesus. Foram 3 dias. 3 dias. E a gente não quer esperar, como ela falou, a gente se desespera, a gente fica louca, se desespera, a gente quer mandar em Deus, quer que seja para ontem. E ela fala, não,
Ah, assim que tu quer? Lá pro final da fila. Volta lá pro final da fila. Vai voltar tudo de novo. Porque é um processo. É um processo. Eu tive que passar por esse processo. É dolorido. Mas a vitória está lá na frente. Porque Deus não quer nada de ruim pro filho dele. Nada de ruim. Deus quer o melhor pra gente. O melhor. Então vamos orar, vamos entregar. Assim, mas eu não sei orar. Quantas vezes, né? Aninha chama alguma coisa, não, eu não sei orar, não sei o quê. Quando manda minha mãe orar, minha mãe já vem com os lábios de branco. Minha mãe treme, minha mãe, não. Vai falar com Deus. É falar com Deus. Quantas vezes você está sozinha? Realmente, a gente fica nervosa quando está assim na frente. Das pessoas, quando a gente está falando, a gente fica nervosa. Porque não está acostumada a falar diante do público. Mas Deus nos capacita. Deus nos capacita. Glória a Jesus. Como Edmilton cantou aqui. Guarda o contato com teu Salvador. Como Deliane cantou aqui. Aquela música linda. Né? Eu até anotei aqui. E Deliane cantou aqui, ó. Aqui, ó. Aleluia. Tá aqui, ó. Há momentos de se humilhar e buscar a face de Deus. Não parar de orar, não parar de profetizar, né? Não parar de lutar. Aleluia. Né? Há momentos de se humilhar e buscar a face de Deus. Você vai buscar a face de Deus aonde? Num pagode? Não vai. Você vai buscar a face de Deus aonde? Você vai buscar a face de Deus dentro da casa do Senhor. Glória a Deus. É dentro da casa do Senhor. Aleluia. Aqui nós vamos buscar a face de Deus. Então, como Márcia falou, quando ela tem a oportunidade de vir na casa do Senhor, ela vem com muita alegria, ela fica desesperada quando não dá para ela vir. Agora a gente tem a oportunidade de vir e não vem. A gente tem a oportunidade de estar aqui e não vem. Porque às vezes tá frio, vou ficar aqui no meu cobertorzinho, tá chovendo. Como uma vez eu falei aqui, que uma vez eu peguei essa aqui e o irmão dela, um carregando o teclado e outro carregando a base. A base, eu não sei o que. Eles estavam lá embaixo, eu estava caminhando com Márcia, né? Ou caminhando com Marcelo, né? De bicicleta. Eles estavam lá embaixo, vindo os doisinhos andando. Falei, Marcelo, eles estão indo para a igreja. Eles vêm andando, aí fui falar com Marcelo, essa cara vai longe. Falei, Marcelo, eles vêm andando. E com esse peso eles vêm caminhando. Porque a vontade de servir ao Senhor, é a vontade de estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E muitas vezes a gente até vem de carro e não vem. Aqui está louvando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele está fazendo, mesmo na hora da tribulação. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Glória a Deus. Ele também é Deus. Ontem eu falei isso para o meu marido. Né? E o 7 aqui, Deus fala também de quando a gente orar, não usar de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É igual aquela criança que fica, mãe me dá, pai me dá, mãe me dá, pai me dá, porque eu era assim. Porque eu era assim. Porque eu quero. Porque eu quero aquela mochila. Pô, me dá aí. Era pro meu padrasto que eu falava. Me dá aí. Poxa, me dá aquela mochila. Eu ficava pra ele, me dá essa mochila aí. Pô, eu queria tanto essa mochila. Gente, eu perturbava. Ele falou, sai daqui. Ele falava, não tenho agora para te dar. Não vou te dar, porque eu não tenho agora para te dar. Então Deus é assim. Não adianta a gente ficar repetindo, falando. Não vou te dar agora. Não é o momento. Agora não. A gente tem que saber respeitar a vontade de Deus quando a gente ouvir o não. Vamos louvar o Senhor quando Ele falar não. Vamos louvar o Senhor quando Ele falar não. Porque a gente louva quando Ele fala sim. Então nós vamos louvar o Senhor quando Ele falar não. Porque as vãs repetições a gente vê muito hoje em dia na igreja romana. Tem aquele terço que a gente reza 200 Ave Maria, 300 Pai Nossos e 1000 credos. E fica isso. Falando. São vãs repetições.
Coisa simples de você estar em intimidade com o Pai. Você ora ao Senhor. E o Senhor vai ouvir a sua oração. Em silêncio mesmo. Você de boca fechada, você em pensamento. O que está em oculto, Deus vai revelar para você. Deus ouve tudo. Ele sabe de tudo. Então não precisamos às vezes nem abrir a nossa boca. Em oculto mesmo, aquilo que a gente pede ao Senhor, eu sempre falo, aquilo que eu peço ao Senhor, eu estou orando, eu fico em sintonia com o Senhor e oro. Aquilo que eu quero que Ele tire da minha casa, eu abro a boca e expulso aquilo que está na minha casa. Porque Deus faz morada dentro da minha casa. E onde Deus está, o inimigo não pode ficar. Aleluia! É assim que eu faço no meu lar. Eu falei, Senhor, faça morada na tua casa, aqui, na minha casa. Porque aqui é teu lugar, e onde tu está, o inimigo não pode ficar. E eu começo a orar, eu começo a falar com o Senhor, Senhor, tira daqui, afasta daqui. É assim que eu falo. Eu não preciso ficar em vãs repetições, fazendo como se fosse uma reza. Como se fosse uma reza. Porque Deus não vai ouvir. Deus não quer isso da gente. Deus quer um coração humilhado. Deus quer um coração quebrantado. Verdadeiramente um coração adorador. Adorador. E aqui diz no 8, o último, que não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós no pedirdes. Foi o que eu falei. Antes da gente abrir a nossa boca, antes da gente falar, Deus já sabe de tudo aquilo que a gente precisa, de tudo aquilo que a gente necessita. Então não precisamos estar desesperados, não precisamos estar correndo de um lado para o outro, batendo cabeça, porque Deus sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos, e Ele vai dar a cada um o que Ele quiser dar a cada um. Vamos esperar a vontade do Senhor. Vamos esperar a vontade do Senhor. Que quando a gente for pedir a Deus, a gente não peça, a gente não queira aquilo que a gente quer dele, mas sim o que Ele quer para nossas vidas. Aleluia. Glória a Jesus. A gente não pode ter mais esse comportamento, né? Como um fariseu. Como um fariseu. E finalmente, como a gente fala aqui, quando a Aninha me chamou, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Senhor, me deu uma palavra, fala no meu coração aquilo que tu queres, Pai. Deus me deu essa palavra. E Deus falava assim, quando você estiver falando de oração, quando você estiver falando de mim, você fale a minha oração, a oração perfeita. Glória a Deus. A oração que eu ensinei ao meu povo. Ao meu povo. A oração mais linda. Então aqueles que falam assim, eu não sei orar, eu não sei falar com o Senhor. Às vezes até no louvor a gente está falando com o Senhor. Aleluia. Então nesse momento eu vou pedir que vocês Glória a Deus. fechem seus olhos. Que vocês orem ao Senhor essa oração perfeita que Deus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. E assim Glória a Deus. eu encerro aqui, Glória a Deus. Aleluia. entrego o microfone e agradeço a oportunidade. Aleluia.